tentar levar isso a bom termo, como fez a doutora Ine na semana próxima passada. O tema que nós escolhemos para falar um pouquinho com vocês é a questão do X frágil e do autismo, situações estas que estão muito imbricadas uma na outra, né? E eu chamo essa apresentação de espectro porque o tratamento ele deve ser considerado como um espectro. Para as pessoas que não têm essa nomenclatura no seu dia a dia, o espectro significa que ele tem muitas variantes, essa forma de tratar essas crianças, e também o autismo, que é coisa do dia a dia de vocês. Então nós vamos tentar, no primeiro momento, teorizar um pouquinho sobre essa questão do espectro de tratamento, e na segunda metade da nossa fala, nós vamos, obviamente, tornar a situação um pouquinho mais prática. Então eu começo contando um pouquinho para vocês sobre a questão da terapia genética que está mais e mais prosperando no mundo. Não se sabe então que o paciente portador do síndrome do X frágil ele tem um erro numa proteína que é produzida e que trabalha a nível cerebral, e que essa proteína errada é capaz de produzir uma série de situações. Então está se pensando em termos de tratamento não só da criança com X frágil, mas como a criança com autismo, de uma correção dessa proteína através de uma fonte externa. Eu abro um parênteses para contar a vocês que a questão do autismo em Santa Catarina e no Brasil está caminhando a passos largos. Digo isso porque recentemente nós estivemos no Congresso Mundial, no mês de junho, e por saberem que nós somos brasileiros, as pessoas se aproximavam muito da gente para perguntar o que estava havendo em termos de Brasil, que foi uma situação muito comentada a nível mundial, a nível científico. E eu relato a vocês com muito prazer, porque eu sou amigo particular do professor Rudimar, da Universidade do Rio Grande do Sul, e recentemente o professor Rudimar, junto com o Serviço de Oncologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fez uma descoberta em termos de autismo que vai revolucionar seguramente o mundo nos próximos anos. Ou seja, o setor de oncologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, tratando indivíduos com câncer de estômago, descobriu entre esses indivíduos um indivíduo autista. E, para nossa satisfação, para nossa descoberta, que foi algo casual, essa pessoa respondeu a quimioterápicos, ou seja, reverteu muito dos sinais e sintomas encontrados no autismo pelo uso de uma medicação quimioterápica. E aí vem uma série de explicações que eu vou voltar ao final da nossa apresentação para justificar toda a questão da alimentação dificultosa nas crianças com autismo. Seguindo um pouquinho, né? Hoje nós sabemos que a psicofarmacologia está focalizada em alguns medicamentos que atuam em algumas áreas, né? E que pode realmente trazer esses avanços que eu acabei de mencionar. Quanto à questão da proteína no X frágil, existe realmente, pelo sistema nervoso, através dos seus neurotransmissores, ou uma falta de inibição, ou uma regulação muito ruim, através de sistemas que eu sei que são enfadonhos para a gente conversar um pouquinho aqui. Eu sei que tem pessoas leigas que não labutam na área médica, mas eu vou justificar um pouquinho essa introdução, porque existem fatores estimuladores e fatores inibidores do sistema nervoso central, através de vias, e essas vias estão relacionadas à dopamina e ao glutamato. Existem outras vias também que a proteína do X frágil vai atuar, e que essas vias, se corrigidas, poderiam trazer um alento muito maior nesses indivíduos portadores desse síndrome. Como eu estava mencionando, né, existe um sistema GABA em todos nós, que é o sistema inibidor, que está no córtex cerebral, e que, através de agonistas GABA, você pode, em alguns casos, produzir uma inibição maior, determinando comportamentos melhores desses indivíduos. Essa condição também está muito exacerbada, né? Essa falta de inibição está muito exacerbada no indivíduo autista. Existem também algumas evidências na literatura e nas pesquisas de que os antioxidantes, e a gente vê falar muito dos ômegas, poderiam atuar muito bem na criança com X frágil. E assim nós temos feito nos últimos anos, e com resultados bastante satisfatórios.
Essa figura que aparece aí para vocês relata exatamente a condição atual do tratamento dos indivíduos com autismo. Então, o que existe hoje de estudos está resumido nessa lâmina que eu estou mostrando a vocês. Principalmente em se tratando de agonistas do sistema AMPA. Acabei de falar um pouquinho sobre a questão do GABA e seus agonistas. Existem medicações no mercado já atuando nisso, né? Nos Estados Unidos, recentemente, um estudo com armaclofeno, que aparece aí, embora a pesquisa não prosseguiu mais porque havia uma falta de recursos. E, marcadamente, essa linha do meio que mostra esse círculo de coloração rosa, que fala dos antagonistas do glutamato. E é aqui que reside exatamente toda a nossa investigação, toda a nossa pesquisa no tratamento do X frágil e do autismo. Como eu havia mencionado, à direita de vocês, né, aparecem os antioxidantes, né, as vitaminas, e já foi largamente difundido o tratamento com mega dose de vitamina. O grupo também dos folatos, né, e o ômega. Mais recentemente, o grupo da professora Randy Agman, nos Estados Unidos, trabalhou um pouquinho porque descobriu que alguns pacientes respondiam de uma forma muito interessante aos antibióticos do grupo da aminociclina. A aminociclina, para quem é mais antigo, assim como eu, é do tempo da terramicina, que melhorava muito as infecções e estragava o dente de todo mundo. Mas acontece que algumas apresentações mais modernas, né, têm revelado, e a gente tem uma casuística bastante interessante com o uso da aminociclina. Dentro do espectro do tratamento, quer dizer, aí entra a participação de toda a área médica, né, de toda a área da educação, e eu gostaria de enfatizar aqui que o tratamento dos indivíduos com X frágil e marcadamente dos indivíduos autistas não depende, e depende muito pouco até da área médica. Eu acho que é muito mais a questão do diagnóstico que afeta as áreas da saúde, e o tratamento seguramente vai ficar entre a equipe multidisciplinar. No caso, os fonoaudiólogos, os TOs, né? E ainda outros profissionais da educação que muito bem vocês sabem que são as pessoas que vão conduzir esses indivíduos ao largo da vida. Então eu acho que nós estamos falando de espectro, e o espectro é justamente isso, é você trabalhar em consonância à área médica, à área da educação e a área paralela toda de uma sociedade que tem que se voltar em torno disso. Lembro aqui que agora, o mês de setembro, é comemorada a Semana do Autismo, a Semana do X frágil, na data de 22 de setembro, em Santa Catarina é o dia, a semana voltada aos estudos do X frágil. Para não ser repetitivo, né, eu acabo de falar um pouquinho sobre a questão das múltiplas disciplinas, né, e nós precisamos atuar minimizando alguns estímulos que esses indivíduos têm, quer dizer, colocá-los dentro de um sistema que a atenção esteja mais dirigida, e trabalhar um pouquinho, reduzindo inclusive a necessidade de um contato visual mais intenso, porque tanto o X frágil quanto o autismo tem uma dificuldade muito grande de focar. Estímulos excessivos, né? Você trabalha num ambiente muito mais focado, desestimulando múltiplas atividades no mesmo tecido. Isso é muito importante. E chegamos aqui à informática, né? A informática que realmente tem apresentado assim o anteparo para muitas das formas como a gente conduz esses indivíduos. Recentemente eu conversei um pouquinho, eu fui falar num congresso nacional e eu coloquei a nossa ignorância em saber por que essas crianças parece que já nascem com um dedinho criado pelo Steve Jobs da Apple, né? E eles já sabem tudo de informática, sabem mexer no iPhone, sabem mexer no tablet e muitas vezes não conseguem falar e se comunicar com o meio exterior. Mas isso é um tema que me atrai muito porque não está relacionado só à atração da informática, está relacionado à liberação de alguns neurotransmissores. E eu mesmo aqui conversando com vocês, eu estou olhando no computador e me sinto entusiasmado de falar, porque a minha dopamina está sendo liberada, porque eu estou tendo uma estimulação fótica, uma estimulação luminosa.
Por isso os ambientes onde a gente trata esses indivíduos tem que ter uma iluminação perfeita, tem que estar bem arejado para que a gente possa usufruir o máximo possível da atenção desses indivíduos. E eu começo também a mostrar e começo a enaltecer a questão da imitação de comportamentos, né? Aqui não está bem uma imitação, porque talvez não fosse o caso de imitar bem as pessoas que aí trabalham, mas isso aqui é uma foto da Assembleia Legislativa, em que nós temos um amigo lá, né? Esse amigo que está ao meio da foto, esse é o Camilo, muitas pessoas conhecem, ele é um funcionário da Assembleia, e ele é um menino portador do X-frágil, a família toda é portadora, e tem afetados na minha família, principalmente os meninos. E o Camilo trabalha há muitos anos na Assembleia, é um menino muito querido, e muitas das coisas que o Camilo alcançou foi imitando o exemplo dos professores, das pessoas que prepararam o Camilo para essa missão. Embora, como eu disse antes, não deve ser muito imitado, algumas coisas é evidente. Dentro do espectro, eu gostaria de enfatizar algo que começou aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, que foi o trabalho produzido na tese de mestrado da doutora Ingrid, que falou a vocês na semana passada, e a doutora Ingrid, de uma maneira muito científica, ela trabalhou com alguns conjuntos, alguns grupos de aminoácidos que melhoram muito a condição das crianças com X-frágil. Nós estendemos essa forma de tratamento aos indivíduos portadores de autismo e nós temos recebido assim testemunhos, embora nós não tenhamos agrupado esses indivíduos ainda, mas nós recebemos muitos testemunhos de que esse tipo de tratamento tem sido muito eficaz. Por alguma razão, os aminoácidos e alguns neurotransmissores, quando somados entre si, produzem uma coisa que é a sinalização do sistema nervoso central. E sendo assim, muitos indivíduos passam a ter melhoras na fala, melhoras no comportamento, melhoras nas estereotipias, que são os movimentos que a gente observa muito nos autistas. E esse trabalho correu muitos investigadores no mundo, e eu acho que ele foi replicado em algumas situações e tem dado muito resultado. Tudo dentro do tratamento da criança X-frágil e do autismo gira em torno daquilo que é a excitação e inibição, como eu falei lá, do sistema GABA e do sistema glutaminérgico. Atuação no cérebro, particularmente envolvendo algumas áreas do cérebro, como o córtex insular, o córtex frontal, as regiões somatosensoriais, tem a ação de neurotransmissores que poderiam muito bem explicar algumas das coisas que a gente observa. E a disfunção mitocondrial está relacionada à respiração celular, e essa respiração celular realmente deve ser uma coisa a ser considerada quando se estuda mesmo a criança no dia a dia ou então a nível de investigação. Esses desequilíbrios que a gente observa estão relacionados ao GABA e à glutamina, e algumas drogas já no mercado, que eu assinalo aí como o arbacofeno, eu citei ele anteriormente, e os antagonistas do mGlu5, que é a via excitatória do sistema nervoso. Aqui ocorre uma situação que a gente chama de hiperexcitação e ocorre uma apoptose, uma morte cerebral, quando o neurônio é muito excitado. Então, por isso, tem que cuidar um pouquinho quando a gente usa substâncias que estimulam a via glutamatérgica. Bom, isso é mais uma brincadeira, né? A gente está tentando, o mundo está tentando arranjar soluções. E essa que eu estou mostrando para vocês é uma solução do bebê que não tinha fraldinha, botaram um copinho para ele fazer xixi, e eu acho que é uma solução bastante inteligente. Outra solução também é como deixar o neném tomando uma mamadeira, né? Sem o apoio materno, quer dizer, com o apoio de almofadas. Isso é outra situação bacana, eu trago assim para descontrair um pouquinho, porque eu sei que muitos termos que eu usei até agora são termos de difícil digestão, né? Para quem não está na área médica, né? É difícil digerir, então por isso nós estamos brincando um pouquinho. Bom, quanto ao manejo, e agora eu vou entrar na parte um pouquinho mais prática da minha fala, nós vamos conversar um pouquinho então sobre as questões de intervenções dos indivíduos com X-frágil e com autismo. Em casa, né? Em casa já começa o tratamento e é aquilo que nós preparamos as famílias muitas vezes. Vamos estabelecer rotinas, né? Uma casa sem rotina é muito difícil a criança se encontrar
a criança produzir alguma coisa, né? Todas as vezes a gente tem dito às famílias, né, não pode um dia ser uma coisa, outro dia ser outra. Elas têm que ter horários, a gente tem que cobrar os horários, evitar muito tempo no computador, no tablet, no iPhone, que parece assim um nananeném, né, que a gente dá dentro da casa das crianças. Designar tarefas é importante, confiar na ação dessas crianças. Eu acho que coisas muito simples podem ser feitas. A música está na nossa vida, não só nas crianças com problema, mas na vida de nós todos, né, como um fator tranquilizador, um fator que pode levar a situações muito favoráveis. E estimular jogos e brinquedos, recomendar sempre aos pais que desliguem um pouquinho a televisão, que sentem no chão, que brinque com o brinquedo de montar, brinque com o seu Lego, veja a criança, toque na criança, né? Porque hoje a gente vê que o sofá é mais íntimo das crianças do que o abraço do pai e da mãe. Promovendo sempre a confiança dessas crianças, né? Quer dizer, dizendo a elas que muitas são capazes e a gente tem que treiná-las para isso, que a grande preocupação dos pais às vezes não se resume só ao momento em que a gente está orientando, mas pensando um pouquinho em como vai ser o amanhã, né? Todos os pais têm essa dificuldade, querem saber como é que os seus filhos poderiam se conduzir sem a ajuda deles, porque enquanto são pequeninos a gente pode tocar e pode conduzi-los com segurança, mas sempre lembrando que daqui a pouco nós teremos um adulto que precisa ser inserido nas coisas do dia a dia. Evitar muitas vezes jogos competitivos, porque na verdade às vezes a criança fica mais excitada, né, que competir. É melhor que a criança vá competir com ela mesma, fazendo coisas mais individualizadas, conseguindo êxitos na natação, nas lutas marciais, na capoeira, como é aqui observado na fundação, que tem um grupo de capoeira muito legal. E limites. Eu vejo assim que às vezes a gente atende as famílias e muitas das coisas que a gente observa nos pacientes estão relacionadas à falta de limite, à falta de cobrança, né? Tudo é permitido, e não é assim. Eu às vezes brinco um pouquinho que essa lei da palmada veio não só para atrapalhar, mas muitas vezes não se reprime a criança, né? E eu não estou aqui aconselhando palmada em ninguém, mas eu brinco muito que eu fui criado por uma italiana que na hora do carinho era carinho, mas na hora da paulada era paulada mesmo, e nós estamos aí muito firme e bacana. O que eu digo é o seguinte: eu acho que a conversa, o diálogo, mostrar a criança é realmente o caminho, mas o limite é necessário. Muitas vezes você vê as famílias em que a criança que tem o problema, a criança que é o alvo da nossa atenção, vem muito bem arrumada, vem muito bem asseada, e os demais irmãozinhos normais todos sofrendo a consequência daquele olhar dirigido, muito focado naquela criança. Então nós temos a obrigação de orientar nesse aspecto. Então assim, não é um castigo assim de cortar a cabeça, né? Mas a gente deve ter uma imagem de realmente produzir os limites com afeto e com carinho. Bom, quanto a diagnóstico diferencial, eu tenho recebido muitas vezes na minha clínica diária situações em que não representam crianças com algum diagnóstico, né? Então o diagnóstico diferencial trata de afastar outras condições que poderiam lembrar tanto a criança X frágil quanto a criança com autismo, e eu reconheço que às vezes é muito difícil você fazer o diagnóstico diferencial. Mas para termos isso na memória direitinho, bem estabelecido, eu trago algumas condições que você tem que levantar a possibilidade de elas estarem individualmente presentes no indivíduo ou no conjunto de toda a situação, como é o caso da ansiedade. O TOD, né, que é uma coisa muito encontradiça, e para quem não conhece, é o transtorno posicionista desafiador. Muitas dessas crianças têm isso, né? A questão do toque também, os transtornos obsessivos compulsivos que estão presentes muitas vezes. A questão da depressão, né? A depressão na criança às vezes é muito negligenciada. As pessoas acham que criança não tem direito a ter depressão. Tem que cuidar um pouquinho, a criança que vive isolada, a criança que chora de forma imotivada. Isso tem que sempre ter isso em mente, de que nós podemos ter essa situação. Situações clínicas como o hipertireoidismo, que é uma situação que a gente muitas vezes vai negligenciar na criança, deve ser motivo de investigação, sem dúvida nenhuma,
principalmente as crianças muito agitadas, as crianças que não ganham peso. Isso tudo tem que estar alerta para esse aspecto, e é o médico que tem que ser o responsável por essas investigações. Algumas doenças crônicas, né, como a epilepsia, né, outros síndromes genéticos também, a gente tem que sempre estar alerta. Situações de pessoas muito desligadas, né, podem ter formas de epilepsia como a ausência, por exemplo. E alguns efeitos colaterais de droga, né? Eu acho que aqui reside uma situação muito dramática no nosso meio, pelo excesso, às vezes, de muita medicação, muita coisa, e a gente tem, não a doença em si na sua frente, a gente tem os efeitos da doença, as modificações da doença, de responsabilidade dos inúmeros medicamentos. A gente vê crianças, às vezes, e adultos jovens, muito medicados. As crianças estão pegadas, né? Também são crianças que estão numa situação assim de alienação pela quantidade exagerada de drogas. Alguns transtornos psiquiátricos também sempre devem ser levados em consideração, e a mais comum de todas as situações que entram no diagnóstico diferencial é realmente o TDAH. O TDAH é uma condição muito comum no nosso meio, que tem sido alvo de muito estudo, e, como eu citei anteriormente nesse congresso internacional, o que se preocupou naquele momento lá era estabelecer qual é o limite entre o TDAH e a criança com autismo leve. Então essa é uma situação que às vezes nos deixa muito confusos, e precisam profissionais muito bem treinados, muito bem preparados para poder discernir um quadro do outro. Digo isso por quê? Porque do ponto de vista genético, existem 3 situações que são muito, mas muito encontradiças e que derivam da mesma situação gênica, ou seja, os genes candidatos ao TDAH, ao autismo e à bipolaridade, eles são praticamente da mesma família gênica, digamos assim. Isso representa o seguinte, que em mim pode conduzir a uma situação, e nas outras pessoas pode determinar um autismo, ou no outro pode determinar uma bipolaridade. Então, existe sim uma diferença, né? E essa diferença deve ser bem considerada. Quanto à abordagem, eu gostaria de que essa ideia fosse uma ideia que ficasse muito bem consolidada nesse nosso dia aqui hoje. A participação do neurologista, do psiquiatra, do psicólogo, do pedagogo e as situações de políticas públicas de saúde, elas devem estar como as questões sociais muito imbricadas para nós podermos ter sucesso com o tratamento desses indivíduos. Então, coisas não tão radicais, né? Quer dizer, condutas que têm uma lógica, uma participação de todos, de forma irmanada, e nada assim como está fazendo o nosso amigo chinesinho ali, que está tomando uma atitude muito radical. Eu gostaria de trazer também a ideia de comorbidade, que é uma coisa que a gente tem discutido um pouquinho, mas que às vezes fica um pouco negligenciada também pelas pessoas que conduzem esses indivíduos. A comorbidade, para as pessoas entenderem qual é o seu significado, eu gostaria de enfatizar que tratam-se de algumas condições nosológicas associadas. E a figura que mais espelha a comorbidade é aquilo que vem junto, né? Essa turma aqui toda. Uma motocicleta, né? Que está com uma família de chinês, né? Tem gente até no balde, né? Vocês viram? É muito interessante isso. Então essa é a ideia de comorbidade, é aquilo que vem junto, né? Bom, quanto às drogas, elas estão aí para nos favorecerem, e quando bem usadas, elas imprimem uma condição de vida mais digna a esses indivíduos. Então, eu estou citando aqui algumas das drogas, né? São drogas muito conhecidas, e que também a gente deve trabalhar com as famílias, de modo que não exista assim, um preconceito em relação às drogas. Eu sempre digo o seguinte, os laboratórios gastam milhares e milhares de dólares, né, para desenvolver uma determinada molécula, e às vezes alguém que se diz entendido, o vizinho que não quer que medique, porque aos pais o melhor remédio que você pode dar é dizer seu filho não precisa de remédio.
Isso soa aos ouvidos das famílias como se fosse o açúcar, né? Mas muitas situações se impõem a necessidade de uso de remédio. E quando usado de maneira coerente, favorece muito. O metilfenidato, todo mundo conhece, é um psicoestimulante, cocaína, ritalina, do Concerta, e que tem ajudado muito a questão da hiperatividade nessas crianças, e aquelas crianças que têm uma agitação psicomotora importantíssima. A imipramina é um recapturador de serotonina, era utilizado no passado como um antidepressivo e hoje a gente tem usado muito como um modulador de comportamento, juntamente com a sertralina. Agora, o padrão ouro do tratamento da criança com autismo ainda é a risperidona, né? A risperidona é um neuroléptico atípico, de uso muito difundido. Ela tem que ser usada com muito cuidado, porque uma das coisas que ela determina é o ganho exagerado de peso, né? E isso, sempre que usada a risperidona, deve ser feito este alerta de que a qualificação dietética deve ser uma coisa que a gente deve buscar nesses indivíduos. Existem outras drogas aí citadas, né? Cada uma delas tem sua especificidade e eu me coloco à disposição para a gente discutir. Mas uma solução tem que ser arranjada, né? Como esse bebezinho chinês que aparece aí ao lado, que a mãezinha, de tanto ele engatinhar em casa, achou uma maneira de como pode aproveitá-lo, dele esfregar o chão para ela, já que ela botou uma pelúcia ali, alguma coisa na roupinha dele, então ele engatinha e ajuda ela nas tarefas do dia a dia. É uma solução, realmente. Quanto à questão da abordagem, ainda a gente tem que realmente ter um diagnóstico bem feito e pronto, entender bem as nuances da doença, conhecer os medicamentos, não é só para escrever, orientação aos pais, orientação à escola, a visita à escola é importantíssima, né? Porque a escola quer uma resposta nossa, a escola quer que a gente vá realmente fazer algo que é a inclusão desses indivíduos, e tem que ser uma inclusão verdadeira. Nós aqui em Florianópolis temos brigado muito quanto a isso, né? E a gente conta aí com uma série de pessoas, seja no Ministério Público, seja nas prefeituras, e eles nos ajudam muitíssimo quando você se mostra responsável pelos indivíduos. Aqui está um resumo do que eu falei inicialmente quanto à proteína FMRP, e abaixo aparecem todos os transtornos derivados dos indivíduos que não possuem essa proteína de forma regular, e o tratamento realmente com essas drogas que eu acabo de mostrar visam melhorar todas essas condições, como a cognição, motora, as questões morfológicas também você pode minimizar, a atenção principalmente, o emocional e a questão comportamental. Ninguém pode ter um indivíduo dentro de uma sala de aula que tenha muita agressividade, por exemplo. É impossível para outras crianças que ali estão nas salas de aulas terem um indivíduo que tem agressividade. Eu estou terminando já, né? Dentro do espectro de tratamento, então as abordagens desde as questões do aprendizado, das questões intelectuais, né, que devem ser minimizadas, da questão comportamental e do emocional e do motor. Eu vou passar rapidamente isso aqui, são as drogas novas em estudo, tem algumas já disponíveis no Brasil, mas eu não vou me deter, porque senão nós levaríamos aqui amanhã todo discutindo isso aí, e se alguém tiver algum interesse maior, que me dirija alguma pergunta nesse sentido. A questão do autismo, eu gostaria de enfatizar as novas nomenclaturas, né? Porque vocês sabem que a partir do DSM-4, do DSM-5 mudou um pouquinho, algumas situações foram enquadradas dentro do espectro do autismo, e o espectro é realmente essa questão que pode ir de situações muito suaves, né, até situações extremamente graves, que vocês conhecem muitos pacientes com autismo severo. Eu sempre digo o seguinte, à medida que eu vou conhecendo os indivíduos com autismo, e que vou estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre ele, eu estou seguro que vocês e eu mesmo temos muitos amigos autistas. Então, são características que você vê no seu vizinho, no seu primo, no seu pai, na sua mãe, e que aparece à medida do momento que você começa a entender um pouquinho o que acontece. Só para a gente fazer um link direitinho, as crianças com autismo, tem um percentual deles que são X frágil, por isso
eu sempre trago essa aula em conjunto. Eu acredito que os números da literatura até sejam menores, estão subestimando, porque eu acho que é maior o número de crianças autistas que é X frágil, porque a gente tem constatado isso na clínica diária. Então, eu estou terminando agora, nós já dissecamos bem a criança, né, por um problema. Vamos deixá-la penduradinha aí no varal e vamos partir para nossas perguntas e respostas dentro do meu alcance, dentro do meu conhecimento. Obrigado. Pessoal, agora o Dr. Borlato vai responder as perguntas. Nossos moderadores já estão copiando o Dr. Borlato. Já temos uma aqui, né, doutor? Já. Então, o senhor já pode responder. Bom, a primeira pergunta que me chega aqui é o seguinte: o indivíduo adulto com transtorno bipolar ou com TDAH pode ter uma vida normal se for medicado? Eu acho que é uma pergunta que se autorresponde, né? Um indivíduo bem medicado, bem conduzido, tem a sua vida normal e seguramente nós convivemos com pessoas assim, principalmente o TDAH, que é uma situação muito mais suave do que a própria bipolaridade. O indivíduo pode ter sua vida normalíssima na sociedade. Estamos chegando outra pergunta aqui. O Rivotril é bom na infância, dependendo do caso? Olha, o Rivotril é um derivado benzodiazepínico, né? O clonazepam é uma droga extremamente interessante, principalmente no distúrbio do sono, né? E a questão toda é assim: na criança muito jovem, o uso de benzodiazepínicos pode trazer um aumento da secreção pulmonar. A gente tem evitado alguns derivados de diazepínico, não sei, em casos bastante importantes a gente tem usado, mas como eles são de ação um pouco fugazes, a gente tem evitado de usar na clínica do dia a dia. A página 30, uma criança tida com hiperatividade dentro do normal é melhor que seja tratada sem medicamento ou, dependendo do caso, é melhor que seja medicada para evitar um problema quando adolescente ou adulto? Bom, a regra é o seguinte: a regra é quanto menos remédio, melhor. Eu acabo de afirmar o seguinte: a medicação, ela tem o seu lugar quando realmente todas as técnicas que a gente pode empregar, seja de melhorar as condições do indivíduo, vou usar como exemplo o TDAH. O indivíduo que tem um TDAH, que é bem posicionado em sala de aula, que ele é monitorado, que a professora saiba trazê-lo à curiosidade da aula que está ministrando, o uso de textos simplificados, sem muita, às vezes resolve a organização interna do indivíduo. Alguns psicólogos, inclusive, usam uma terapia cognitivo-comportamental que é maravilhosa. Então, eu advogo o uso da medicação realmente quando se esgotou todas as situações que poderiam melhorar o indivíduo sem a agressão medicamentosa. Vamos botar aí agressão entre aspas, né? Não é uma coisa assim que também, mas melhoram muito as drogas em alguns níveis. A pergunta que me faz agora é se o autismo e o bipolar têm uma semelhança. Algumas coisas, alguns quadros se imbricam entre si. Agora, o indivíduo bipolar está muito mais relacionado às situações humorais, né? As mudanças de humor repentinas. Quer dizer, o indivíduo bipolar ele se distingue um pouquinho do indivíduo autismo, embora eu já tenha afirmado no momento anterior de que eles têm a mesma origem gênica, mas, no entanto, são quadros diferentes. O indivíduo bipolar tem algumas outras nuances, né? Na criança, a exacerbação da sexualidade, por exemplo, pode ser um indício, né, de que a bipolaridade possa estar em volta disso aí. Outra pergunta ainda sobre a bipolaridade, embora não seja o foco da nossa palestra aqui, mas os medicamentos para bipolaridade são os moderadores do humor, né? Então, hoje em dia se usa o valproato de sódio, os
próprios neurolépticos atípicos atuam muito bem na bipolaridade, e agora ela precisa ser muito bem conduzida, né? Precisa ser muito bem diagnosticada e com auxílio do psiquiatra, porque essa é uma patologia psiquiátrica sobre o manejo. Bom, o Lucas, né, muitos pais reclamam que o medicamento cria por vários dias o aspecto de sonolência em seus filhos. Muitos interrompem o uso. Qual a melhor orientação para repassá-los? A melhor orientação, no caso da medicação, é o indivíduo prescritor da medicação informar aos pais das possibilidades daquilo que são os efeitos colaterais, ou os efeitos aceitáveis no primeiro momento. A grande maioria das medicações vão determinar no primeiro momento algum estado de sonolência, né? Se você começa de uma forma progressiva, paulatina, esses efeitos minimizam. Agora é preciso orientar os pais e aos familiares que a droga, uma vez bem usada, uma vez que se use de forma progressiva e bem indicada, vai haver um momento que nós vamos escolher só os efeitos benéficos dela. Agora, não existe droga boazinha. Isso aqui eu não estou advogando aqui, não vou advogar em lugar nenhum, né? Agora, quem prescreve tem que saber o que está prescrevendo, o que pode esperar do primeiro momento de uma droga e o que pode esperar no futuro de uma droga. Fabiana, temos um aluno que era autista, e agora que era ou é autista, e agora também foi diagnosticado com bipolaridade. Está sendo medicado com carbamazepina. Isso é mesmo? É isso mesmo? Seguramente esse indivíduo já era bipolar no passado, né? E como eu falei, há um overlap, né? Uma situação entre as duas condições. E o que ele está recebendo nesse momento, na verdade, é a carbamazepina, um anticonvulsivante, mas é um excelente socializante. Acho que está corretíssima o uso desse medicamento, e se está fazendo bem ao paciente, deve continuar usando de forma bem efetiva. A pergunta que me chega é como é feita a reposição dessa proteína através de medicamentos, se interrompe. A questão é o seguinte, não se faz a reposição da proteína ainda, né? O que se corrige, está tentando com as novas drogas, é corrigir uma situação que se chama RA mensageiro. O RNA mensageiro é o formador das proteínas. É aquilo que vai carrear os aminoácidos até formar uma proteína, que é a proteína do FMRP. Quando a gente atua sobre esses RNA mensageiros, você corrige a proteína e é capaz. Isso já é possível, né? Mas não existem drogas específicas para fazer isso. A pergunta que me chega é o seguinte: reações adversas que podem ocorrer na escola ou em acompanhamento. Bom, as reações adversas dependem do tipo de droga, né? Uma das reações encontradiças é o rash cutâneo, por exemplo. A criança que fica com uma espécie de uma alergia, começou a tomar determinada droga, passa a ter uma alergia importante. Nesse caso, quando acontece isso, tem que logo comunicar o médico para prescrever. Porque são efeitos que são, às vezes, acumulativos, que podem se tornar situações graves. Uma criança que faz uso da Ritalina devido ao TDAH, mas sem hiperatividade associada, poderá futuramente deixar de usar o medicamento? A regra é essa, né? Que o indivíduo use por um tempo mais curto possível. Geralmente o TDAH, né, ele é mais observado, né, por causa da questão da hiperatividade. Mas os indivíduos desatentos, as formas desatentas do TDA, eles respondem também muito bem aos psicoestimulantes. E às vezes até melhor do que o TDAH. Quais os efeitos do neuroleptídeo a curto e longo prazo, e se o uso é devido para o autismo ou TDAH? A pergunta é sobre o neuroleptídeo, né, e se é uma droga que poderia ser utilizada em autismo ou TDAH.
O Neuleptil, o Neuzinho, é um neuroléptico mais antigo um pouquinho, que ele é excelente para melhorar os comportamentos. Se existem elementos de agressividade, se existem elementos de dissonia, ou seja, alterações do sono, ele é um excelente remédio para ser utilizado, além do que, em termos de Brasil, uma droga barata, que pode ser utilizado sem dúvida nenhuma. A pergunta que me chega é: gostaria de saber se o adolescente com X frágil, o espectro do autismo, pode ficar sem medicação, ou teria que tomar para o resto da vida. Depende, né? Eu acho que se a pessoa sem medicação tem uma integração social, se é uma pessoa participativa, que produz, que pode frequentar o ambiente escolar e que rende, não é necessário nenhuma medicação. E ao tomar uma medicação, eu volto a repetir, isso não deve ser algo definitivo, não deve ser um negócio para a vida toda. Nós temos que projetar um tempo prudencial, a retirada ou a modificação, porque algumas das drogas podem, a longo prazo, trazer alguns efeitos secundários. Tem mais uma, doutor. Como diagnosticar a bipolaridade na infância e depender do nosso Bom, é sobre o diagnóstico da bipolaridade, a precocidade do diagnóstico. Nos quadros de bipolaridade, predominam sempre as questões do humor, né, como eu acabo de frisar anteriormente. Muitas vezes, a exacerbação da sexualidade, as crianças que têm alguma situação comportamental, alguma agressividade, a variação de humor realmente é a chave da questão. Mas para o bom diagnóstico, um colega, principalmente os psiquiatras infantis, eles estão habilitados a fazer diagnósticos cada vez mais precoces. A parte de Nova Trento, é muito difícil diagnosticar a bipolaridade na infância. Muitas vezes é confundida com depressão e outras doenças. Como evitar esse diagnóstico tardio prejudicando o tratamento? Um abraço especial à pai de Nova Trento, são pessoas muito bacanas que aí estão. A questão do diagnóstico, né? É confundido com depressão e outras E a doenças. depressão. A questão é assim, dependendo da fase que o indivíduo se encontra na bipolaridade, você vai encontrar um indivíduo ou deprimido ou numa fase de euforia. Dependendo do momento em que você vê esse indivíduo, você pode realmente ficar confuso quanto ao diagnóstico de depressão ou não, como parte de um quadro ou não. Mas no passar do tempo, com o passar do tempo, você realmente vai discernir sobre o diagnóstico correto da bipolaridade ou então somente de um quadro depressivo existencial. Tem duas bem grandes aqui. Gerêmica do Sul, Tati, é essa que você está copiando? Não? Tá, então a Gerêmica do Sul. O que o Dr. Barbato pensa sobre a mudança na alimentação, retirada do glúten e da caseína? Melhora ou diminui sintomas em autistas? Olha, parabéns por essa pergunta. Essa pergunta teria que acontecer. Porque o que eu tenho visto a nível da clínica, do dia a dia, é o seguinte: alguns exageros. Eu tenho alguns colegas e algumas pessoas que atribuem toda a questão do autismo às questões dietéticas. Mas existe um exagero muito grande. E eu vou colocar para vocês uma situação que vocês conhecem. Quem conhece a criança com autismo sabe da seletividade enorme que tem algumas crianças. Tem crianças que só comem determinado tipo de alimento. Você não oferece nada para ela que não seja aquilo. Então, eu me pergunto e faço essa pergunta também para todos que me assistem. Se é tão difícil você, com alimentação livre, nutrir uma criança com autismo, uma criança ainda com restrição de alguns elementos, vai ser muito mais difícil ainda. E confesso a vocês assim, que eu gosto da dieta sem glúten, eu me alimento sem glúten, é excelente, e aconselho inclusive todos vocês a tomarem essa dieta para si. Vão se sentir muito bem, porque a ausência do glúten,
alivia o trânsito intestinal, as paredes do intestino ficam livres, porque o glúten funciona como uma espécie de cola intestinal. Então, a minha mensagem é o seguinte: se puderem evitar o glúten, se puderem evitar alguns elementos que hoje na nossa alimentação do dia a dia estão impregnados de hormônios, de substância, de agrotóxicos, melhor. Agora, a minha mensagem aqui nessa questão é o seguinte: é muito difícil alimentar uma criança autista e mais difícil ainda quando você impõe a uma família uma dieta tão restritiva. Esse é um pensamento da maioria dos pesquisadores, eu escutei isso já em alguns lugares. Então, assim, quando se puder ter alimentação saudável, aquilo que está acontecendo como uma mudança social no nosso mundo, né, das pessoas buscarem coisas mais saudáveis, eu acho interessante também que se aplique a isso. Imipramina é estimulante ou ansiolítico? Não, a imipramina é um recapturador de serotonina. A imipramina, ela ajuda a aumentar na fenda sináptica, onde o neurônio se comunica um com o outro, a dopamina, que é um neurotransmissor essencial para que o indivíduo se relacione bem, o indivíduo construa, o indivíduo haja no seu dia a dia. Uma criança com autismo faz uso de neuleptil e risperidona, e mesmo assim apresenta comportamento agitado e agressivo. O que se pode fazer? Olha, essa colocação é muito pertinente, porque muitas crianças, apesar de medicada, elas não estão aptas ainda a uma vida social plena. Então, vão haver situações em que você tem que usar outras medicações, tentar outras formas, né, porque ela está bem medicada, essa questão levantada, está com neuroptil e risperidona, está com 12 neurolépticos, é uma situação importante. Agora, tem que averiguar direitinho se esse diagnóstico é realmente um autismo, só um autismo severo. Existem outras condições, né? Recentemente eu tive uma criança que não respondia a nada, e quando a gente investigou um pouquinho, tratava-se de uma síndrome de Lesch-Nyhan, que é uma situação grave, que a pessoa chega a se automutilar, e que nós contamos com alguns colegas que trabalham com cirurgias funcionais, neurocirurgia funcional, e que essa criança que eu acabo de citar foi submetida a uma cirurgia funcional e hoje está perfeita. Cirurgia funcional significa, através de agulhas no cérebro do indivíduo, você reduzir a agressividade desses indivíduos. Mas são situações extremas realmente. Eu acho que, no caso dela, eu acho importante revisar um pouquinho a possibilidade de outras medicações. A cafeína auxilia no TDAH para minimizar comportamentos agitados ou atenção? Eu já vou fazer a segunda também, posso? O autismo pode estar associado à paralisia cerebral em alguns casos? São duas. Bom, a primeira das perguntas trata da cafeína. A cafeína é uma situação extremamente antiga, né? Que a gente, no passado, se sabia que ela produzia algum efeito bom para as crianças, principalmente na agitação psicomotora. Qual é o mecanismo da cafeína? A cafeína é um estimulante, né, que está mais presente no chá do que no café, ao contrário do que se imagina. Muitas vezes, o uso da cafeína acelera mais o indivíduo e produz o efeito paradoxal que é a tranquilidade. Não sei se me expliquei, mas todos os medicamentos que se usam em indivíduos agitados são, em linhas gerais, medicações que aceleram o indivíduo e produzem o efeito contrário, e a cafeína é uma delas. A segunda pergunta, então, diz respeito ao autismo e à paralisia cerebral. Muitos indivíduos com paralisia cerebral possuem autismo. Isso não é uma condição excludente. Né? Eu acho que o autismo ele pode estar presente em uma série de situações e a paralisia cerebral é uma delas. Então, temos mais uma pergunta que é de Nova Trento. O que diferencia uma crise de ansiedade com uma crise psicótica? Bom, isso é uma situação extremamente difícil, né? Eu não saberia dizer que nuances existem num quadro psicótico, uma psicose aguda,
o indivíduo fica fora de si, fora do seu ambiente, né? E às vezes com alta agressividade, externa. As crises de ansiedade, né? Às vezes elas não têm o grau de uma crise psicótica, elas são mais tênues e devem ser reconhecidas por profissionais realmente que labutam nessa área, principalmente os psiquiatras. Né? Bom, gente, a nossa palestra seria até 11h30. Vamos ver se o Dr. Barbato abre mais algumas perguntas, doutor. Ou eu gostaria de ir encerrando. Bom, no momento a última foi essa que o Dr. Barbato acabou de responder. Vamos aguardar aqui mais uns 2 minutinhos. Ver se chega mais alguma. O pessoal está pedindo também, Dr. Barbato, se o senhor pode, essa sua apresentação pode ser passada por e-mail ou não, se o senhor disponibiliza a sua apresentação. Sim, a apresentação está disponível, né? Vocês todos podem ter acesso. Né? E tem situações aí, algumas fotos, algumas coisas que comprometem um pouquinho, né? Porque são pacientes nossos da clínica, como é o caso do menino lá da Assembleia. Então tem que ter, para poder reproduzir isso, tem que ter autorização da família. Eu tenho, por isso eu apresento. Mas a apresentação está disponível a todos. Eu vou deixar gravada aqui. Quem quiser, acho que faz um contato com a Márcia, ela passa para vocês. A gente faz assim, doutor Barbato, a gente se compromete antes de encaminhar, então, sua apresentação, retirarmos essas fotos, que é só autorização só para o senhor, que é a mesma coisa que a gente fez com a doutora Ingrid, né, Sérgio? Então, nós tiramos essas imagens antes de encaminhar. Perfeito. O Francisco Andrade também está perguntando, existe hoje algum medicamento em estudo para tratar X frágil? Boa pergunta, Francisco. Assim, nós estávamos entusiasmadíssimos há 2 anos atrás, inclusive Florianópolis, nosso serviço aqui foi agraciado por um centro de pesquisa no uso de uma nova droga. E, para nossa surpresa, a droga começou a ser usada em países da Europa e teve que, o estudo regrediu por razões até que eu não sei te dizer, mas algum efeito secundário aconteceu. Mas os estudos com outras drogas, como é o caso do Arbaclofen nos Estados Unidos, que foi retirado por questões financeiras, ele vai estar disponível no futuro muito próximo. Existem similares no Brasil, em potências menores, que a gente tem usado atualmente em alguns casos de X frágil, sim. Bom, os 2 minutos que eu havia dado, né, para mais algumas perguntas já se passou, então não temos mais perguntas. Chegou mais duas. Gostaria de responder, doutor? Sim. Então, deixa eu ver. A Fabiana, associar o tratamento medicamentoso com terapias em crianças com autismo são importantes? Tem mais 3 depois. Eu acho, Fabiana, que já dessa receita, não tenho nada a acrescentar. Isso tem que andar conjuntamente, tem que andar lado a lado. Perfeita a tua colocação. A Pai de Maravilha agradece as informações, as quais são muito importantes para toda a nossa equipe de trabalho. A Tamara Clausen pergunta, a criança que tem indicação para medicação e não toma, a escola deve encaminhar como, já que a criança está incompleta, Tamara, infelizmente eu não tenho como fazer essa pergunta. Ficou incompleta, Tamara, refaça, por gentileza. O senhor quer deixar algum contato, doutor Barbato, algum e-mail? Sérgio, Acho que nós poderíamos voltar lá ao início da apresentação e no primeiro slide vai aparecer direitinho meu contato por e-mail, no telefone, que eu me coloco à disposição, né? E gostaria assim que nós pudéssemos estreitar nosso laço. Eu estou à disposição, me perguntem por e-mail, dentro do possível, aquilo que eu souber eu vou respondendo. É sempre um prazer estar em contato com o pessoal da educação, o pessoal da saúde. A Tamara concluiu, então deixa eu ver aqui. A criança que tem indicação para medicação e não toma, a escola deve encaminhar como, já que a criança não se comporta na sala e atrapalha as aulas. Pois não, Tamara, assim, eu acho que a decisão do encaminhamento, ela é uma decisão que passa muito mais pela família com o respaldo da escola. A escola não pode, até por razões éticas, não pode encaminhar ninguém para ser medicado, coisa assim.
Eu acho que primeiro tem que ter a anuência dos familiares. E a escola, conjuntamente com a família, decide a quem enviar, como fazer. A escola tem um papel fundamental, porque a escola tem a informação. Chamar os pais, conversar, orientá-los e sugerir, eu acho que é papel da escola sim, mas a decisão é da família. Então aqui a Nova Trento, né, agradecendo pela oportunidade de participar dessa conferência. Nós aqui estamos, os moderadores estão digitando novamente o e-mail e o telefone do Dr. Barbato que está na tela, que está um pouco desfocado, né, já que a gente está no projetor multimídia, mas depois, quando a gente disponibilizar essa web, fica melhor, tá, gente? Na hora que a gente colocar no nosso canal do YouTube, então era isso que eu queria falar. Essa palestra vai estar no nosso canal do YouTube, que é FCET-CETEP. Então, todos aqueles que gostariam de revisar essa palestra, passarem para outras pessoas, estará no nosso canal. Tudo bem? O senhor, Dr. Barbato? Perfeito. O Dr. Barbato está perfeito. Deixou que a gente pudesse divulgar a imagem dele, a palestra dele. Também vai estar no nosso blog do CETEP, tá? Que é cetep12blogspot.com.br. Então, quem quiser também ver no nosso blog, vai estar lá. E a Anitta Garibaldi agradecendo também pelas informações. O pessoal do Rio do Sul também tem uma pergunta. A criança autista de baixa funcionalidade pode vir a falar com facilidade? É isso, né? É um pouco bugada aqui a pergunta. Eu entendi que pessoa que tem um autismo leve pode vir a falar. Eu acho que esse é o objetivo não só do autismo leve, mas todos nós trabalhando para que se consiga alguma forma de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. A criança que tem um autismo leve, que fala, ela antigamente era tida como um Asper, né? E hoje a gente sabe que é o autismo grau 1, pelo DSM-5. Mas oxalá todas conseguissem alcançar a fala.